Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, mais uma vez, se encontramos na presença do Senhor. Mais um dia de luta, mais um dia de batalha, mais um dia de guerra, mas o Senhor é conosco, por isso que nós somos vencedores. Somos muito mais do que vencedores. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, para falar do amor de Jesus, para falar daquilo que Deus quer de nós a cada dia, a cada momento. Deus quer de nós o quê? Deus quer que nós permanecemos firmes, que nós buscamos, que nós invocamos o nome do Senhor, que nós falamos da sua palavra, que nós anunciamos as boas novas de salvação, que nós avisamos o pecador dos seus pecados, Porque é para isso que nós viemos. É como diz em Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 16, 17, que fala, Se nós não avisar o pecador dos seus pecados, sangue das nossas mãos ele requererá. Mas se nós avisar, então nós estaremos com as nossas mãos lavadas. Nós estaremos livres do pecado, livre do mal dessa pessoa, Mas que bom que essa pessoa, que essa alma se converta ao Senhor. Que maravilha, que alegria, Mas eu quero dizer para você que você deixe o seu like, você se inscreva, compartilhe com as pessoas, compartilhe com os demais, compartilhe com aqueles que também precisam ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito forte. A palavra de Deus, ela é tudo na nossa vida. A palavra de Deus é eficaz, é fiel, é verdadeira. A palavra de Deus é que faz tudo nas nossas vidas, se nós aceitar ela de todo o nosso coração. Se nós abrir os nossos ouvidos, como se diz, se nós dar atenção para a palavra de Deus, e nós abrir o nosso coração, aliás, nós abrir o nosso coração, a palavra de Deus vai entrar na tua vida, vai entrar nas nossas vidas, e vai fazer um processo, ela vai trabalhar como uma água, como a água que lava o pecado. Lava, nos purifica de todo pecado, de todo mal. Como aquela água viva ao qual ali Jesus falou para a mulher samaritana a respeito da água viva, que se ela bebesse desta água, ela jamais ela teria sede. Por quê? Porque nós temos sede, temos desejo em nosso coração de tantas coisas boas nas nossas vidas. E não tem maior alegria do que nós servir o Senhor. Não tem maior alegria do que nós estar na presença do Senhor. Eu queria que você sentisse o que eu sinto muitas vezes, a alegria do Espírito Santo. Muitas vezes o regozijo, aquela coisa tão gostosa. Muitas vezes tu está num lugar, muitas vezes tu está ali até pensando, pensativo, e de repente você, sei lá, você se liga, ou o Espírito Santo se manifesta na tua vida, e aquilo vem um regozijo, uma alegria, uma paz tão verdadeira, uma paz tão gostosa, que você quase não resiste, de tão bom que é, tão maravilhoso. Então é por isso que vale a pena servir o Senhor. Vale a pena nós estar na presença do Senhor, vale a pena nós invocar o nome do Senhor. Mas o que eu quero falar para você nesta noite, mais um alerta. Mais uma vez eu estou falando para você e eu quero dizer para você que você fica atento. Fica atento, porque a gente sabe que nesses últimos dias, nesses últimos tempos que estamos na face da terra, a coisa não está para brincadeira. E a gente sabe que nós temos um inimigo. O apóstolo Paulo diz que nós temos um inimigo. É um inimigo das nossas almas, que ele vai tentar tragar aquele que ele possa tragar. Ele vai tirar dos caminhos. Ele vai levar à condenação, porque você vai crer em qualquer coisa, em qualquer fábula. Por isso que precisamos, como hoje ainda acabei de falar para alguém, dizendo nós temos que ter o Espírito Santo, nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo nas nossas vidas, nós temos que ler a palavra de Deus e buscar entendimento da palavra de Deus, nós temos que ter visão espiritual, nós temos que ter algo espiritual nas nossas vidas, como nós temos muitas vezes no mundo tantos algos, né?
algo carnais, algo deste mundo, algo terrestre, algo das coisas deste mundo. Muitas vezes se impressionamos, muitas vezes se preocupamos, muitas vezes fizemos planos, muitas vezes temos pensamento daqui, pensamento ali, muitas vezes criamos caminhos para que, porque verdadeiramente são coisas carnais, são coisas deste mundo, e as coisas espirituais é o lado oposto. Nós precisamos falar das coisas espirituais, nós precisamos sentir as coisas espirituais. Nós temos que viver uma vida espiritual neste mundo. Nós temos que viver uma vida que o mundo não se agrada de nós, que o mundo nos odeia. Isso é muito difícil, né, para nós. Mas como que eu posso ser odiado pelas pessoas? Você vai ter aquele que vai te amar. O espiritual, ele vai te amar, mas o carnal, ele vai te odiar. Aquele que não é de Deus, ele vai te odiar, mas aquele que é de Deus, ele vai te amar. Ele vai te amar em espírito, em verdade. Ele vai te desejar o bem. Ele vai realmente, ele vai querer estar contigo, ele vai querer caminhar contigo, ele vai concordar contigo. É isso que precisa. A concordância, a palavra de Deus diz que onde dois não concordarem não poderão andar juntos, mas se concordarem, pode andar junto. Se concordarem, pode andar de lado a lado, tentando fazer aquilo que é bom para a sua vida pessoal no dia a dia, para a sua vida espiritual, para a missão que tem que cumprir na face da terra, se ajudando, fazer a vontade de Deus. Olha, vamos fazer tal coisa para agradar a Deus, vamos fazer tal coisa para agradar a Deus. Mas aquele que não concorda, ele sempre vai dizer assim, olha aqui, ó, não é preciso isso, não é preciso aquele outro, você está fazendo demais, você quer ser muito sábio, você é muito fanático, você lê muito a Bíblia, você ora demais, você vê isso, você quer ver aquele outro, você tem muitos sonhos, você sonha, você não sabe muitas vezes o que é a pessoa ter dons espiritual. Claro que nós temos que vigiar em tudo, eu sempre digo, nós temos que vigiar. A Bíblia diz que é para nós vigiar, orar e vigiar sem cessar. Orar e vigiar sem cessar. Temos que vigiar a todo momento, orar, pedindo para Deus que nos dê aquele entendimento, aquele discernimento, aquela coisa que realmente nos leva ao conhecimento das coisas de Deus. Mas nós temos que vigiar. Por que nós temos que vigiar? Porque a gente sabe que existe muitos falsos profetas, existe muitos enganadores, existe muitos que virão em nome do Senhor, como Jesus mesmo disse, virão em meu nome. Muitos falsos profetas virão em meu nome e dirão lá naquele dia, e vão dizer naquele dia, ganhamos tantas almas para ti, pregamos na tua rua, né? Fizemos sinais, prodígios e maravilha, né? Como aqui eu quero ler uma palavra aqui, ó. Eu quero ler uma palavra para você, porque verdadeiramente esses falsos profetas, o que vai acontecer? Se ele não tem a sua vida estruturada na presença de Deus, se ele não tem a sua casa estruturada na rocha, ele não vai querer que você tenha a sua vida na presença de Deus, ele não vai querer que você tenha a tua casa também, a tua casa estruturada na rocha, que você não tenha estrutura na presença de Deus. Ele não vai querer, ele não vai aceitar que você invoque o nome do Senhor, como diz a palavra de Deus, aquele que invocar o meu nome. Aquele que invoca, aquele que está na presença de Deus a cada momento, a cada dia, em qualquer lugar que esteja na presença de Deus, você vai começar, aquele que não gosta de ti, aquele que verdadeiramente não quer, você vai começar a falar das coisas do alto, das coisas espirituais, ele vai procurar te impedir, ele vai procurar te barrar, ele vai procurar dizer que não é assim, que não é desse jeito.
Ele vai falar tantas coisas, ao contrário, vai tentar te aborrecer. Vai tentar te aborrecer, vai tentar te entristecer de tal maneira que você vai acabar, muitas vezes, enfraquecendo. E eu quero ler uma palavra aqui, ó, a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. E eu quero ler aqui no 9, que diz assim, ó, 9 em diante, no 8, vamos ler no 8 que diz assim, ó, 28, Jeremias 28, e no versículo 8 em diante, que diz assim, ó, os profetas que houve antes de mim, antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e pestes. E no 9 diz assim, o profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra deste profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, só, veja bem. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos sobre o pescoço de todas as nações, Jeremias, o profeta, se foi ao seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, jugo de madeira quebraste, mas em vez deles fará jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jugo de ferro pôs sobre o pescoço de todas as nações para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Servi-lo-ão antes os animais do campo lhe dei. Disse Jeremias, o profeta Ananias, o profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor. Veja bem, mas tu fizeste este povo confiar em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei sobre a face da terra, antes este ano morrerá, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E aí o que aconteceu? Né? O que aconteceu? E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 10º mês. A palavra de Deus se cumpriu, porque Ananias não era um profeta enviado por Deus. Ele queria fazer a vontade do povo, ele queria alegrar muitas vezes o povo, é o que muitos profetas estão fazendo hoje, tentando alegrar o povo, e não permitindo que o castigo do Senhor venha sobre o povo, porque sabemos que o castigo virá. Aquele que pecar, né? A Bíblia diz, aquele que pecar, ele vai perecer. Aquele que pecar, ele vai ter que pagar pelo erro que ele fez. Então, a gente sabe que não é fácil, que é muito difícil essas coisas, mas precisamos estar atentos para aquilo que realmente o Senhor fala, ou aquilo que o Senhor não fala. Então você tem que ter o discernimento, eu tenho que ter o discernimento, nós temos que ter o discernimento e nós temos que se conscientizar se o erro está em nós ou não. Se nós temos errado, nós temos que admitir, nós temos que se humilhar, nós temos que reconhecer, porque somos fracos, somos miseráveis e somos pecador. Né? Isso não adianta nós negar, não adianta nós dizer que realmente nós estamos bem, quando nós mentimos para nós mesmos que nós estamos mal.
Então é isso que nós precisamos. É eu, é você, é todos nós. Que haja um reconhecimento em nossas vidas, para que verdadeiramente nós venhamos alcançar a misericórdia do Senhor. Graças a Deus.